você empresário, você quer melhorar a sua produtividade em até 30%, 40%, faz a implantação de um agente de uma IA, uma automação. Você quer reduzir retrabalho em até 75%, faz uma implementação de uma automação bem feita, uma IA, utiliza, porque esses recursos vão reduzir muito o custo que você tem de retrabalho. E também o ganho de tempo. Eu acho que dentre tudo isso, você ganhar tempo para a sua equipe, você ganhar tempo para você, empresário, ganhar qualidade de vida, esse acho que é o maior resultado que a inteligência artificial e a automação pode trazer. Olá, empresários! Estamos aqui para mais um Pode Contar Silveira, o podcast onde a contabilidade encontra a estratégia. E antes de tudo, não esqueçam de seguir a gente, aí se inscrever nos nossos canais, porque aqui a gente fala de gestão na prática e tem muito conteúdo para você, empresário. E hoje a gente vai falar da bola da vez, a gente vai falar de tecnologia, envolvendo processos, produtividade e automação, com o nosso grande coordenador aqui de processos, Felipe Vidói. Obrigado. Já não é a primeira vez, né? O cara já está repetindo aqui a dose de trazer informação e conteúdo relevante para vocês, empresários. Muito obrigado, cara, por de novo ter aceitado o meu convite. Obrigado, Fábio. É uma honra estar participando aqui do Pode Contar. E agora nesse novo cenário que está sensacional. A gente estava até comentando aqui. Eu falei, nossa, Fábio, eu ajudei a estruturar aqui, mas agora participando, você fala, que legal que ficou. E agora falar um pouquinho, né, sobre processo, sobre IA, sobre automação, tecnologia, e vamos ver se a gente consegue ajudar aí os empresários a dar um upgrade e acelerar aí os seus processos e tudo mais na área de tecnologia. Bora. Legal, legal. O Felipe começou com a gente aqui muito focado em processo, né, Felipe? É um cara de carreira aí, de gestão de qualidade. Isso. E também, né, tem uma vivência em questão de não só por causa dos processos, mas de tecnologia, uma facilidade. E abraçou aí a gente colocar no guarda-chuva de processos o TI, fazia muito mais sentido, sim, porque é quem impactava mais diretamente a questão dos processos. E talvez seja uma sacada que para a gente foi muito interessante, então a gente já compartilha aqui que esses dois departamentos, né, o departamento de processos, de gestão da qualidade, documentação, mapeamento, conectado com o departamento de TI, eu acho que foi uma acertada nossa. O que você acha, Felipe? Não, na verdade foi certeiro, né? Por conta... A gente precisa de processos bem estruturados para implementar as tecnologias. Então, acho que essa já é a base, né? Até para o empresário que está nos ouvindo, se você não tem um processo bem estruturado, evita de tentar trazer tecnologia para solucionar problemas de processo. Então, estrutura bem o processo para depois a gente conseguir falar ou implementar alguma tecnologia. Isso é importante. E aí veio na sequência a área de automação e a IA também agora, sim, com o comitê de IA. Então a gente vai abraçando tudo. E tudo vai se conversando, né? Muito. Eu acho que foi uma escadinha assim de prioridades e as prioridades se complementando, né? Elas foram se completando, cara, tá aqui dentro, já fica mais fácil, a gente tem autonomia. A gente tem a liberdade também de poder dar pitaco e sugerir em, sim, todos os setores, né? Porque muitas vezes você tem o processos não alinhado com o TI, você vai ter um grande trabalho de alinhar primeiro para depois falar, cara, e aí, por onde a gente começa? Então a gente, cara, fica uma dica, né, Filipão? Acho que esses departamentos têm que estar andando juntos. Perfeito. E o processo bem alinhado, bem estruturado. Eu gosto de até falar de um exemplo, né? Quando você vai numa padaria, algum lugar, você vai, faz o seu pedido, às vezes a pessoa anota num papelzinho, aí entrega para a outra prepara, te entrega um pão, põe na chapa, te entrega um café, você vai com aquele papelzinho e entrega lá no caixa, o caixa ele vai fazer o cálculo numa calculadora, sim, e te cobrar, acabou. Mas é um processo que está funcionando. Então imagina, se eu coloco alguma tecnologia nisso, aí já dá um upgrade absurdo, porque ele já tem um fluxo que funciona. Então ao invés de ser o papel, eu coloco lá no digital, ao invés de ser um caixa, eu coloco um touchzinho lá, um totem. Então
a base é essa. O processo funcionando, eu consigo implementar IA, tecnologia e seguir. E é o que a gente está fazendo aqui na Silveira. Legal. E eu acho que é muito importante também, Felipe, porque, cara, quando a gente debruçou muito nisso, foi como todo empresário. Eu acho que o empresário que está aí nos assistindo, o que, que ele quer? Ele quer lucro. Ele quer uma saúde financeira, ele quer gerar caixa. E quando você tem um mercado extremamente competitivo, um mercado que você precisa buscar diferenciais, eu acredito muito que o processo inteligente aliado com a tecnologia de automação é algo que pode mexer no ponteiro ali da lucratividade dos negócios. Então foi em cima disso que a gente, né, internamente, né, liderado com maestria aí pelo Felipe, a gente falou, cara, a gente precisa criar e implementar essas coisas. E começou muito com a cultura, né, Felipe? Vamos falar um pouquinho dessa questão da cultura organizacional e como a gente fez aqui internamente para, vamos pensar, vender a ideia, porque realmente se a equipe não comprar, a gente teria um grande muro impedindo esse avanço. Mas como foi contar para o pessoal um pouquinho, aos poucos, como a gente começou e de repente até onde a gente está no atual momento? Perfeito. A nossa primeira iniciativa, nós decidimos, né, até pelo mundo tá falando de IA, tudo tem IA, e a nossa primeira iniciativa foi criar um comitê de IA, trazendo uma pessoa de cada área, das áreas operacionais, para contribuir. Então, aquelas pessoas que, aquele colaborador que faz uma planilha automatizada, ou que já tem um conhecimento a mais, a gente acabou reunindo essas pessoas para criar esse comitê de IA. E aí nós lançamos, né, na nossa cultura, o nosso primeiro agente de IA, então a Silvia, né, que não é por acaso, tá? Sim. Então é de Silveira e IA de inteligência artificial, então é a Silvia. E ela nos atende muito bem e o intuito da criação dela foi reduzir em até 40% a demanda do nosso RH. Então é o quê? Tempo. O que a gente está ganhando? Tempo. Tempo das meninas do RH, tempo do RH cuidar das pessoas e não ficar, às vezes, respondendo perguntas de rotina. Quando eu recebo meu salário? Quando cai isso? Que agora a IA consegue tratar. E a Silvia foi o fenomenal. Nossa, a gente só vai evoluindo ela e foi o primeiro, né? Depois disso, veio-se a área de automação, porque a gente precisa alocar esses agentes, guardar, ter isso dentro do nosso banco. Disso, é um pouco mais técnico, mas tudo foi se complementando. Então eu peguei processos que a gente já tinha organizado e está estruturado e vamos começar a implementar agentes de IA, vamos começar a implementar automação. Fábio, você sabe, está dando certo. Sim. E eu acho que esse é o caminho para os empresários. Aí. Legal. Filipão, aproveitando, cara, vamos mostrar para o pessoal a nossa agente aí, a nossa Silvia. Você tá com o celular aí? Perto aí, fácil? Tô aqui, ó. Faz alguma simulação aí para vocês entenderem o nosso primeiro agente oficial aí, que a gente já lançou já faz um ano. Um ano. Fez um ano. E ela, né, ela tá alimentada com dados... Nossa cultura, nossos processos, políticas. As dúvidas aí de RH, política, salário. Sim. E etc. E aí os nossos colaboradores, eles têm acesso a ela para que facilite e eles até fiquem extremamente à vontade para procurá-la e perguntar sobre nossa cultura, sobre os nossos processos. Faz uma simulação aí, vamos ver se pega no microfone, vamos ver se ela vai ser bacana com a gente aqui, não vai deixar a gente na mão, né? Oi Silvia, tudo bem? Silvia, eu tô aqui no podcast, né, no Pode Contar, falando com o Fábio, e a gente queria fazer aqui um simulado, queria que você falasse um pouquinho sobre os nossos valores. Dá um oi. Oi Silver. Claro, vamos nessa. Os nossos valores são o coração da Silveira, tá? A gente se guia por 6 pilares. Valorização humana, porque gente é o que importa. Encantamento, ir além do esperado. Resultado, foco em entregar o que faz a diferença. Comprometimento, temos pele no jogo. Oportunidade, crescemos junto com cada chance. E melhoria contínua, sempre dá para melhorar, né? Esses valores são o que fazem nosso ambiente ser especial e o que nos guia em cada passo. Pode contar com isso. Ok, que legal.
Cara, é conhecedora da nossa cultura demais. E ela ajuda muito, cara, em vários outros detalhes, então é uma coisa super interativa e também é um canal onde os nossos colaboradores sentem confiança em perguntar. Exatamente. Então eles perguntam sobre VR, sobre data de pagamento, sobre outros processos e outras políticas aí vinculadas a toda a gestão do nosso RH e realmente isso aí foi mais ou menos esperado aí 40 horas, mês a menos de atendimento pessoal. Exatamente. Porque eram perguntas repetitivas, perguntas sobre coisas padrões e até mesmo a gente vê que eles matam bastante curiosidade aí a respeito dos nossos valores, das nossas condutas. E nós tivemos uma conquista da Silva, que nós tivemos mais de 1.500 conversas já desde a criação dela. Então não é frases ou perguntas, são conversas iniciadas ali em dias diferentes. Para a gente é uma conquista absurda, porque ela realmente está sendo utilizada. Eu acho muito legal para a gente falar isso, a gente até pensou em, o quanto seria esse assunto relevante para os empresários. Sabe por quê, cara? Porque a gente é de uma área extremamente tradicional. E a gente relatar e contar o que a gente está fazendo aqui dentro, eu acho que derruba várias barreiras ou preconceitos do mercado aí, das empresas também, que são empresas tradicionais, também como nós, que dá a impressão que não é para todo mundo e que não faz muito sentido. Você ouve muito comentário sobre esse sentido, cara, é legal, mas automação IA não é para mim. Não serve, né? Não serve. Não uso. Nossa, não. Empresário, se você não utiliza IA ainda no seu dia a dia, você tem que começar a usar. Eu vou dar uma dica fácil aqui, que a gente sempre fala que os processos vêm primeiro. Então, se você não tem um processo bem estruturado, você vai pegar o seu chat GPT, o Gemini, Copilot, qualquer IA generativa, você vai conversar com ela, você não precisa nem escrever. Você vai pegar um processo crítico seu, o seu comercial, que você, empresário, provavelmente você sabe como ele funciona. Você vai falar para a IA todo o processo. Vai conversando aqui com ela mesmo. Vai alimentando ela. Vai alimentando ela, você vai conversando com ela. No final você pede para ela estruturar isso como um procedimento. Pronto, você tem um documento padrão de como funciona o seu comercial. Dali você consegue identificar gargalo, você consegue fazer melhoria, você consegue automatizar. Mas utiliza. Imagina se você fizer isso com todos os seus processos dentro da sua empresa, falando com a IA, estruturando o documento. A partir desse momento você já tem o padrão que a gente fala que é o padrão a ser seguido. E é importante que você tenha esse padrão porque a gente acredita muito aqui que a melhoria ela só vem quando você tem um padrão. Então não dá para melhorar sem uma base. Falar, nossa, eu melhorei aqui o atendimento do meu cliente. E como que era antes? Sim. Eu não tenho registrado isso. Fala, uma referência, né? Você não tem uma se referência. Você não tem a referência e o padrão como era, como você sabe que está melhor ou que está pior? Se eu mudar 3, 4 vezes, eu já não sei como que estava antes. Então, padrão, utiliza a IA ela vai ajudar muito nisso. E as automações, as inteligências aí, os agentes, eles vêm depois no próximo degrau. Legal, né? E o que acontece, cara? O que você acha que acontece? Porque realmente você deixou muito claro aí em 2, 3 pontos como os processos eles vêm antes da aplicação da tecnologia. A gente vê muito em padrões aí também, realmente, de implantação de software, de sistema, que as empresas que não têm um padrão, vamos pensar até na área técnica, a classificação de cada produto, com a sua tributação, não tem um padrão comercial, não tem um padrão de plano de contas, que é a parte contábil. E aí ele vai adivinhar isso na hora de subir para um software, normalmente são as implantações frustradas. Sim. Vamos pensar em IA sem processo. Qual que você acha que é a consequência de você tentar implantar inteligência artificial sem antes cuidar dos processos? Tecnologia ou IA sem processo, você vai tornar o seu problema muito mais caro. Então, acho que essa é a principal frase. Você vai se frustrar, como você disse, não vai ter uma implantação legal, você não tem base no que seguir, então, cada momento de desenvolvimento lá da sua inteligência artificial ou da sua automação, você vai começar a bater em alguns impasses assim que não está funcionando, ou algumas comunicações que não está, porque ela não foi descrita antes. Então é o exemplo que eu dei da padaria. Sim. Era um processo muito simples que funcionava. E aí, agora para mim trazer uma tecnologia fica muito mais fácil, porque eu já sei o que eu quero. Então eu preciso que o atendente passe para aquela pessoa, para que passe para o totem ou para
o caixa para finalizar. Então, sempre desenhar antes para que não tenha essa frustração. Perfeito. Ou seja, né, talvez se o cara tentar implantar uma tecnologia de automação, uma IA, sem processo, caos. Caos. Vai ser um caos pior, Caos mais caro de se resolver. Mais caro de se resolver. E ainda, além do custo elevado, né, a complexidade, que é capaz Sim. de você trazer para dentro do seu processo, que ele já não está bem estruturado, uma burocracia e uma dificuldade para a execução maior do que você achou que teria. Problemas novos que você nem imaginava que existia. A solução virou um problema maior. Então, cara, e isso é uma consciência muito importante dos empresários, né? E o que você acha que vem de encontro ao teu padrão? Você acha assim, o que você é a favor? Processos complexos ou processos mais simples? O que você acha que tem mais aderência com a IA também? Eu acredito assim, a IA ela veio para solucionar principalmente problemas, processos repetitivos. Então, às vezes eu quero implementar uma tecnologia para sanar um problema que já é errado ou um processo muito complexo. Tá errado. A forma correta de você implementar tanto a automação quanto a inteligência artificial é em processo repetitivo. Porque é onde a IA ela vai se beneficiar, onde você vai se beneficiar da IA ou da automação muito mais fácil. Legal. Então é aquele envio de relatório semanal que você tem que fazer. Onde eu consigo fazer uma automação. Então esses seriam os primeiros processos. Primeiros processos. Os primeiros processos são os repetitivos. Eu tenho uma ação que é feita diariamente por um colaborador, um assistente XYZ. Eu faço isso 100 vezes por dia. 100 vezes no dia. Eu consigo automatizar. Então é nesses que a gente tem que focar. Às vezes o empresário ele fala, nossa, mas esse processo é o mais complexo que eu tenho. Se eu automatizar esse aqui, vai ser muito melhor. E às vezes não é esse o caminho, né? A maioria das vezes não é esse o caminho. Então você vai automatizar processos mais simples para que dê tempo para as pessoas conseguirem executar os processos mais complexos. Então essa é a maneira correta de usar a automação e a IA. Isso é muito falado no mercado também, mas o que você acha, cara? A IA substitui pessoas? Não. Pessoas que utilizam IA substituem as pessoas que não utilizam. Então esse é o ponto. Pensa nela como aliada, então. É isso. Ela é salvadora da pátria. Se apaixone por ela. Exato. Não lute contra ela, que você vai perder. A IA é uma ferramenta muito forte. Hoje, dentro da nossa rotina, pelo menos aqui na Silveira, a gente utiliza a IA para tudo, né? Então, a gente está com uma iniciativa de algumas pesquisas de satisfação, tanto da nossa IA interna, e para entender qual que é a aderência. E a nossa meta aqui, como planejamento estratégico, é que mais de 90% dos nossos colaboradores têm que usar IA dentro do seu dia a dia, porque ela já faz parte. Então, acho que uma dica até para os empresários de aculturamento, traga a IA como obrigatoriedade dentro da sua empresa. Felipe, mas tem a questão da LGPD, tem a questão de cibersegurança? Tem, mas tem ferramentas que já têm muita credibilidade no mercado. ChatGPT é uma delas, Gemini, Copilot, que é vinculada já a plataformas que são muito seguras. Então, se a gente ficar pensando tudo que pode se fazer, né, vira aquela teoria da conspiração e a gente não utiliza dos benefícios. Perfeito. Eu estava falando com o empresário, o Wanderson, anteriormente, a gente estava falando muito da questão do mercado tradicional e muitas vezes aquilo que a tecnologia traz para a gente, nos surpreendendo de fato, assim, sem perder aquele lado humano. E a gente definiu muito mesmo nessa questão do atendimento ao cliente também. Durante o dia a gente conversou um pouco sobre isso com outros convidados e, cara, o fator humano, a percepção humana, ela é fundamental na qualidade do atendimento. Eu acho que muitas vezes as coisas estão sendo tão automatizadas que o diferencial está sendo o humano. É o olhar humano, o cuidado humano. Só que é impressionante a qualidade da IA, levando em consideração isso. O que a gente viu nos últimos dias, você pode até relatar algumas que você lembra aí, que eu vou até lembrar menos do que você, de coisas assim que são surpreendentes, que elas não deixam de ter esse fator humano, mas que faz com que o cliente se sinta atendido, que
tenha uma solução em cima daquilo lá. O que você viu aí meio que de extraordinário aí nesses últimos dias aí que te chamou a atenção? Teve uma apresentação de uma ligação que a IA fez com a voz do CEO e a IA conversando com as pessoas, convidando ela para o evento. Isso foi surreal. E o engraçado é que, né, tudo... E ele se apresentou até, né, Felipe? Eu tava junto com você nesse Conagem. Eu sou a IA do Léo, né? Que é um grande mentor nosso aí também de IA, Léo Soares. Sigam ele aí, o Léo é fera, especialista em IA. Verdade. E ele atendendo, né? Era o próprio atendendo, falando assim com a pessoa respondendo. E no final foi até engraçado que a pessoa... Nossa, amor, eu conversando com a pessoa... Eu tô falando com uma IA, a IA que me convidou, a IA que... Isso aqui é sensacional, é isso... Então, esse foi bem surreal. Fora a questão de vídeos, né, que o pessoal tá fazendo, a substituição, que hoje a gente não consegue mais distinguir o que é real e o que não é. Claro, se não for nada absurdo, né? Sim, mas sim. Hoje, dependendo de qual aplicativo você usa, qual IA você vai usar e a complexidade disso, você já não difere mais. Eu acho que ela está substituindo, né, Fê, assim, as profissões mais simples e repetitivas. Nada é simples, né, gente, para quem trabalha e faz aquela tarefa. Sim. Mas é ter a pessoa que está com medo da IA ou bloqueada pela IA, fala assim, pô, mas será que o que eu faço é repetitivo? Será que o que eu faço está muito automático? Será que é algo que eu não penso para fazer? Porque são as coisas que ela replica com mais facilidade, né? Até colocando um calor humano ali maior do que a pessoa que pode estar naquele dia cansada, teve o filho acordando a noite inteira e o sono não está muito em dia, e a pessoa vai colocar um padrão ali de gentileza, de tranquilidade que supera a paciência do ser humano. Talvez não a percepção, mas a paciência com certeza ela vai ganhar. Mas eu acredito, Fábio, que a complexidade, né, até desse trabalho e o receio das pessoas vem até quando começou as empresas 4.0, que é tudo feito, conversa. Uma das primeiras IAs, que é a Alexa aí, né, que se for para pensar, as pessoas achavam aqui um absurdo. Como que eu não vou mais fazer mais as minhas atividades como... E hoje é super comum, o pessoal nem fala da Alexa. A Alexa foi uma das primórdias aí que chegou realmente na mão. E hoje a IA, pelo menos para mim, ela faz parte do dia a dia. Às vezes, estou fazendo uma dieta, dúvida, eu tiro foto lá dos pratos para fazer a minha dieta para ver quantas calorias tem. Sim. Eu preciso ver a caixa de remédio, você está em casa e fala, nossa, o que faz esse remédio que eu não tenho? Você tira a foto e pergunta, ela te dá a lista de todos aqueles remédios. É até perigoso, né, cara? Fala, meu Deus do céu. Mas ela te mostra e te dá a luz para você entender algumas coisas e é dentro do dia a dia. Que você também assumiria o risco de alguma forma. Exato. Não é? Impressionante. Cara, esse ou esse aqui que é para dor de cabeça? Então, tira a foto deles e fala qual que é melhor para dor de cabeça. Aí, ao invés de você pesquisar um por um, você junta todos e tira uma foto e pergunta, ela vai te listar ali. Claro, tem que tomar cuidado com as informações sempre, mas a gente está falando de o quão tá amplo essa usabilidade, né? Então é absurdo. E o que eu falo até de uma das anotações que a gente fez aqui, cara, é que não é substituir a pessoa. Mas eu vi algo numa palestra que eu fui recentemente, que a IA ela estava ajudando a laudar alguns exames de imagem. Então, né, aí o equipamento lá tal radiografava, ou tem uma tomografia, ou tem uma ressonância, e lógico, o médico está laudando ali praticamente o dia todo com aquela tela com luz ou no ambiente, ou que seja, com aquela tensão, e muitas vezes ele casa a leitura da IA com o laudo dele para complementar. Eu acho assim, cara, é um comparativo. Fala, cara, talvez tenha uma situação aqui que você pode pontuar. E até foi o Paulo Moll, que é hoje o CEO da Redditor de Saúde, São Luís, Hospital São Luís, o convênio médico aí Sul-América e tal, que ele falou que teve uma situação que era uma possibilidade de uma doença muito rara, que a IA, ela falou, olha,
em 1 de 1000 casos essa isso. essa característica pode ser. Por isso peça um exame de sangue. E não é que era e pegou um câncer, se não me engano, alguma coisa nessa situação, bem no início e algo a olho ali nu, e é como sendo uma doença muito rara, a probabilidade daquilo passar... É da rotina do ser humano, ele não vai pegar, né? Você tá sempre vivenciando aquilo, é muito difícil. E às vezes, se não me engano, era 1 a cada 200.000 pessoas. Não, assim, até um médico não lauda aquilo a vida inteira dele, com 30 anos de experiência, muitas vezes ele não vai ter aquela situação, mas como o negócio está tabulado ali, sim. Mas ao mesmo tempo, cara, pensando até nessa pergunta, né? Qual que é a transformação do ser humano, o que o ser humano vai fazer dentro das organizações? Ao mesmo tempo, a IA ainda tem as suas particularidades aí que devem ser supervisionadas, principalmente nessas categorias aí de risco de vida, humano, saúde, que ela inventou um órgão, né, que não existe para diagnosticar alguma coisa. Então, não é assim, existe uma complementaridade. Eu acho que ela é muito mais para aumentar a produtividade, aumentar o nível de acerto, do que substituir. Hoje o uso da inteligência artificial, principalmente a generativa, que é esse que a gente utiliza no dia a dia de pergunta e resposta, a gente tem que tomar muito cuidado. Não sei se vocês utilizam, mas quando você conversa, ela é sua parceira. Ela quer sempre tornar você certo naquilo que você está... Ela vai concordar. Ela é meio seu cliente, seu fornecedor. Ela quer te vai te apoiar. sempre te ajudar. Nem que às vezes ela invente alguma coisa para tornar aquilo que você está falando correto. Então tem que tomar alguns cuidados. Tem algumas configurações que são feitas dentro dessas IAs para você tentar limitar isso ao máximo. E está sendo feito até pelas gigantes aí. Elas estão tomando alguns cuidados no sentido assim de probabilidade de suicídio, de questões até terapêuticas aí. Exatamente. Que eles estão, né, criando protocolos para que não... Para evitar, né, o máximo possível. Não ultrapasse um pouco o limite ali da segurança. Mas hoje o ser humano em si, né, é o que a gente falou, a IA não substitui o ser humano, né? A ideia é potencializar o conhecimento da pessoa em si. Sim. Então, o uso da IA vai sempre potencializar o seu conhecimento. Você é contador e você utilizar uma IA para te ajudar ou para consultar, pronto, você vai dar um upgrade. Um médico, assim como você trouxe. Um médico com uma IA ali ao lado, vocês podem até ter receio das próximas consultas que vocês forem participar, que o médico vai estar consultando o IA, mas isso vai se tornar cada vez mais normal. Sim. Mas não que ele não saiba do tema, ou que ele não ele está despreparado. Não, aquilo é um upgrade. Então você fala, caramba, esse médico ele realmente está antenado e ele está tentando se atualizar e utilizar de um recurso para me dar um diagnóstico cada vez mais preciso. A gente estava até falando disso, né? Eu acho que a gente estava falando até disso, né, Felipe? Cara, como eu acho que o mercado como um todo valoriza a empresa que está se atualizando, a empresa que está se aperfeiçoando, a empresa que não está dormindo no ponto. Né? Você sente isso também, cara? Porque quando a gente vai analisar um fornecedor aqui, ou a gente vai analisar alguém que vai entregar algum serviço tecnológico para a gente e tal, você acaba prestando atenção nisso, você acaba observando isso, que seja na apresentação da proposta, seja nas dúvidas principais que você vai tirar, se a empresa está antenada, se ela está evoluindo, o que você acha? Eu acho que faz muito parte já do nosso dia a dia, a gente faz esse comparativo, né? Até porque na Silveira a gente não deixou a IA correr atrás da gente, a gente tá correndo atrás dela pra... Sim, sim. Não, falar assim... Você tá muito devagar aí, não, você tá muito devagar, vamos seguir. Mas, sim, tem empresas que não estão antenados, não estão se atualizando, ou alguns clientes, às vezes, que a gente conversa, que a gente entende que falta um pouco de processo aqui, tanto que nós temos os nossos BPOs, nós temos a nossa questão de estruturar, para dar um maior conforto para que ele consiga fazer trazer mais soluções, trazer mais soluções e trazer melhoria, porque a gente está aqui para realmente auxiliar, ajudar, né? E não só vender um produto para o cara não conseguir administrar isso. Sim. E isso acontece não no nosso dia a dia, não só com tecnologia, mas às vezes com soluções de BPO financeiro, ou o BPO de RH,
Ele quer uma solução a mais. Eu quero melhorar muito o meu RH. Só que o meu financeiro está muito ruim. Mas, cara, será que não é melhor você melhorar o seu financeiro? Acho que a área da tecnologia funciona muito assim. Não é melhor você estruturar melhor a sua empresa, a cultura de tecnologia, o uso de uma IA generativa aí com todo mundo? Depois você parte para uma automação ou contratar um desenvolvedor, que aí já é os próximos passos, né? Você contrata, monta uma equipe, monta um comitê de IA. Então tem alguns passos que dá para ir fazendo para você ir evoluindo e não ficar perdido, né? Dentro do... Sim. E até essa questão que a gente sempre se depara com isso. Eu sou mais usuário básico ali daquilo que vocês aqui da equipe nossa interna vão nos apresentando, vão nos preparando e nos qualificando, e a gente começa a usar com certa rotina, né? Recorrência. E tem a questão do próprio, assim, a pergunta, o prompt, como que fala mesmo? É prompt. Que eu estava numa reunião com o cliente, eu me preparei para essa reunião, tinha uma atualização legal, técnica, de uma legislação, sentei com o nosso sócio aqui, com o Rafael me explicou, me deu uma aula sobre a legislação, e eu fui junto ao cliente, e no meio da reunião o cliente me fez um questionamento sobre aquele ponto, que o Rafael, nosso sócio, já tinha me explicado. Eu rapidamente, eu estava com o computador aberto, eu rapidamente mandei no ChatGPT, e ele me respondeu, ele me respondeu do jeito antigo. E aí eu printei rápido e mandei pro Rafa. Rafa, me ajuda aí, eu tô no meio da reunião aqui, porque tinham mais pessoas na reunião, e as pessoas estavam falando, então eu estava no meio da reunião ali acompanhando esse material, estava até falando para eles que eu estava consultando, eu estava conferindo essa parte com o meu sócio. Eu acho que o Rafael estava em reunião, então ele demorou um pouquinho para me responder, eu fui pro chat, só para eu pegar o detalhe. Aí ele começou a me responder, eu falei, Rafa, o chat me falou uma coisa diferente. Ele falou assim, não, Fábio, o chat está errado. Pergunta para ele, se atualize, por favor, conforme a lei 10.000... Aí eu perguntei pro chat, sobre essa mesma pergunta, me atualize, incluindo as alterações da lei. Aí ele mandou igualzinho o Rafa tinha me ensinado. Certo. Cara, no meio da reunião eu fiz assim, ó. Que alívio. Que alívio. E você vê que é esse segredo, né? O que significa isso? Até porque a gente está falando aqui com empresários ou que estão começando ou realmente estão incrédulos aí com a questão da IA. E qual que é esse efeito mesmo? Cara, tem que saber perguntar, tem que saber direcionar. O que se fala muito? Porque hoje em dia tem até curso e aula do prompt. Como que é o impacto disso, cara? Esse ponto que você está falando, Fábio, a gente chama de engenharia de prompt, que é você saber como perguntar para a IA para ela te responder o que você precisa. E aí tem alguns pontos, tem um pouco mais técnico, mas o ideal é você detalhar sempre o máximo de informações. Por exemplo, se você já tivesse colocado que é baseado nas novas leis atual, talvez até o atual ali dentro, como que é atualmente? Atualmente já mudaria totalmente a resposta, porque às vezes do banco de dados que ela puxou o mais antigo porque foi o primeiro que ela encontrou. Sim. Ou o que mais fácil. Ou o que ela jamais publicou, já publicou mais vezes, talvez. Exatamente. Assim. Não dá para entender hoje como que a IA ela faz essas buscas, porque é muito aberta, amplo, ela está na web. Sim. Mas o jeito de escrever e perguntar é o principal. Então detalha bem o que você precisa e manda para a IA. Hoje, áudio. Se precisar, manda um áudio. Que você vai conseguir até mais detalhes, mas você vai conseguir colocar mais detalhes. Isso, e ela vai te retornar muito bem. Hoje, o que a gente fala que as IAs elas alucinam, né? Alucinar é mandar um assunto nada a ver com aquilo que você perguntou. Então, com as atualizações, tanto o ChatGPT quanto outras IAs, tá alucinando muito menos. Sim. E quanto mais você utiliza, mais você vai conversando, menos ela vai alucinar para você. Sim. Então, o negócio é usar. Sim. Porque você vai usando, você vai doutrinando ela, ensinando ela e ela vai buscando da forma que você precisa. Isso que é importante a gente ir utilizando. Cara, e essa curva de preço e valor? Eu acho que a tecnologia tem uma curva de começar um pouco mais caro e de repente ao longo do processo de amadurecimento, a automação, a inteligência
artificial, elas acabam ficando mais acessível. Como que está o momento atual? A curva de tecnologia, a gente sempre fala que ela começa lá na frustração, né? Primeiro as pessoas não aceitam. Quando a IA foi lançada, o pessoal, não, isso aí vai roubar o emprego de todo mundo. Fica a tal da internet isso foi assim não também. Vai dar. Internet, televisão, tudo Sim. que vai mudando, que vai substituindo alguma outra tecnologia, quando o rádio foi substituído pela televisão, quando a internet entrou praticamente substituindo a comunicação, que era a TV principal, tem aquela rejeição, depois entra numa curva de aceitação, aí a curva de curiosidade, né, que as pessoas vão tendo curiosidade para entender como funciona aquilo, mas ainda o preço é muito elevado, então as pessoas não conseguem ter acesso àquele recurso. Isso a gente estava há 2 anos atrás, né, então Sim. não eram todos que tinham acesso, até criar essas IA generativas. Hoje, você consegue um acesso pago aí de um chat GPT por R$30. Sim. Há 2 anos atrás, isso era em dólar, estava $100, era uma coisa inacessível. Ou 10 vezes maior. Era 10 vezes maior. Então, hoje numa já curva está de um ano. De um ano. E assim, a evolução da inteligência artificial é diferente das outras tecnologias. A inteligência artificial, ela evolui a cada 6 meses, né? Então, 6 meses atrás, perto do que a gente vê hoje, é outra coisa. Então, os agentes criados há 6 meses atrás, eles eram agentes para auxiliar, são assistentes. Hoje o agente ele executa a tarefa. Então, se você cadastrar todos os seus dados dentro de uma inteligência artificial, uma cloud da vida aí, ela faz compras para você, ela vai marcar suas reuniões, ela vai agendar, claro, vai confirmando ali alguns dados, mas ela faz por você. Daqui 6 meses eu não sei como vai estar. Então a gente tem que estar sempre antenado para ver, acompanhar a tecnologia. Mas hoje a gente está na curva mesmo de aceitação, a precificação ideal, que o recurso está disponível para todos, e evolução. Então isso só tende a melhorar e a ser mais aceito por todas as empresas. Hoje as empresas que utilizam IA têm cerca de 40% a 60% a mais de produtividade no seu dia a dia. E aí eu não estou falando, é preço, é redução, ROI, né? Não, é tempo das pessoas. Então, o que otimiza de tempo é válido, porque eu vou ter redução de custo, Inclusive, inúmeras pessoas falam que é o que a gente tem de mais valioso, né? Porque ele é finito. É isso. Então, qualquer tempo que a gente economizar, de fato, ele está sendo abatido, né? Na verdade, você está ganhando daquela quantidade que Deus te deu, que é finito, não é uma coisa eterna, né, nesse plano, mas é algo que realmente as pessoas têm que se apaixonar pela produtividade, pela agilidade que a IA te dá, exatamente para que você tenha mais tempo para fazer aquilo que de fato gera valor agregado, que tem a ver com o seu propósito, com a sua ideia, com a sua família, com seus filhos. Então, acho que tudo que você ganha do outro, né, você diminui e reduz do outro lado, vai te dar um crédito para você gastar com aquilo que mais é valioso dentro da sua vida. Então, se você olhar para esse aspecto de sentido, de propósito, fala, cara, se o cara olhar por esse lado aí, cara, a IA veio para te dar mais tempo com seu filho, a IA veio para te dar mais segurança naquela atividade sua que é uma atividade de risco, é uma atividade, muitas vezes, que nem a gente falou de um médico que lauda, que envolve a saúde de uma pessoa, que também tem que ser usado com consciência. É pra gente aqui de laudar tantos balanços, de finalizar tantos balanços que precisam de um olhar também consultivo ali, que a gente sabe com 1.100 clientes a gente não teria essa capacidade consultiva de analisar aquilo se fosse o ser humano em si sozinho. Tanto que essa questão de análise de dados, uma IA e uma automação bem aplicada reduz 70% a 80% de erros, que é a falha humana. Né? Sim. A gente está ali na rotina da conferência, se você coloca uma automação, uma inteligência artificial para te auxiliar nisso, a quantidade de falhas que vai ocorrer dentro das empresas chega a 80%, e é um número estrondoso. Sim. Aí fala, Felipe, IA não erra? Não, é 80%, calma.
os 20 a gente está chegando. Sim. Daqui a pouco ela chega. Perfeito. Então ela vem se desenvolvendo cada dia mais e a gente espera usar desses recursos dos benefícios no dia a dia para tornar as pessoas mais estratégicas. Eu consegui trazer um bom atendimento, um pós-venda aí para o meu cliente, né, um atendimento mais direto, que eu não estou tão envolvido em trabalhos operacionais, mas eu consigo dedicar as pessoas a ter a focar num trabalho mais estratégico, mais pessoal, mais interpessoal. A gente estava na sua sala, lá na sala do pessoal do Processos, foi até hoje de manhã, né, Fê? A gente falou muito de uma mentoria que a gente está agora, do Acelera IA, aí, um abraço para os nossos clientes, para o Léo, para o Marcos Marques, que teve essa iniciativa bacana lá de agregar isso no Grupo Acelerador. O Léo veio com toda a bagagem com a equipe do Alexandre, os sócios ali do grupo, Túlio, que teve um primeiro bate-papo com a gente recentemente aí. Mas assim, a gente estava falando, e é muito isso, as pessoas ficam, não, mas não é um ser humano que atende. Falou, gente, quem está sendo atendido que é a solução. Entendeu? Ah, mas o cara é simpático, me dá um beijinho, mandou um bombonzinho, tá, mas não resolveu? O que adianta, né? Então já aconteceu, né? A gente tratar uma situação com o cliente, de repente ele estava tratando com 2, 3 problemas, porque todo mundo tem falha no atendimento, comunicação é algo realmente desafiador, porque a emissão é uma coisa, a recepção da comunicação é outra, a pessoa perguntou uma coisa, te respondeu outra coisa, porque tinha entendido que era uma outra coisa, e aí vai. Então todo mundo vai ter gestão dessas questões. Mas no final, o que você quer? Resolver. Eu estou sem sinal, meu sinal voltou. Eu preciso do meu fechamento de balanço, eu recebi o meu fechamento de balanço. Eu preciso, com urgência, mandar uma advertência para o meu colaborador, a advertência sair. Né, a gente, tudo isso, cara, né, que a gente consiga resolver. Então as pessoas, é um ser humano, diz que um para isso, diz que um para aquilo. Cara, é resolver o problema. Ó, eu quero o meu boleto, eu não recebi o meu boleto, preciso para a segunda via. Diz que 2 para a segunda via. Pum, discou 2, já apareceu o código de barra para você pagar. Solução feita. A solução está ali. E não tem nada de IA ainda. Aí é um chatbot. É um chatbot ainda, mas resolveu. Por quê? Que ele tinha anteriormente, os que não resolvem são mal estruturados, que a gente fala assim, da questão de processo. Então você está falando um cara legal que ele fala, eu sou a IA, e de repente ele está te atendendo com uma pergunta básica de uma informação de emissão de uma nota fiscal ou de um prazo de pagamento de um imposto, que ele vai perguntar para a Silvia, cliente, né? A gente tem a Silvia só nosso agente interno aí de dúvidas de RH e de processos, mas ele pergunta para um agente do Silveira às 9, 10, 11, meia-noite, 4 horas da manhã. Pô, tem cliente nosso que é médico, e quantos clientes nossos tem médico, tem clínica, que de repente o financeiro dele está trabalhando 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, e muitas vezes enroscou ali uma emissão de nota que de repente era um código, né, de serviço ali, que ele vai ter de repente um agente para atendê-lo. Então isso já está em desenvolvimento, já está em evolução. Realmente não é fácil alimentar essa base. Lógico que hoje tem muita coisa cruzada aí nos sistemas, né? Sim. Pega a base da prefeitura, pega a base da própria legislação. Mas assim, cara, você ligou. Ai, que saco, cara, 4 horas da tarde. É uma IA que me atendeu. O que a pessoa esperava? Mas aí a pessoa, não, mas sabia que eu fui resolvido? Então Deu é que nem certo. aquela reação que a gente viu da ligação. Falei, cara, eu não acredito que era uma IA me atendendo, porque a pessoa falou, não, eu quero saber que horas que vai começar o treinamento. Isso. A pessoa, pô, legal, vai começar a partir da tal hora. Tal. Então assim, respondendo. Então é mais humanizado, é mais direto, não tem aquela curva inteira. Aí você vai ouvir todos os números do chat e fazer, ou diz que 9 para falar com o nosso atendente. Aí você demora, nossa, e não resolve o problema, né? Aí não resolve. Ou cai a ligação. É pior ainda. Aí você vai falar, pô, não resolveu. Não resolveu. Não é porque pode ser uma pessoa que jogou para outra, só agora eu falei com 4 seres humanos. E às vezes não resolvi? A inteligência artificial já resolveu. E não resolvi, cara, vou ficar puto. Então, o que o pessoal busca? Solução. E foi gratificante, né? Porque nós somos ali reconhecidos como a empresa que mais tem investimentos aí, ou que está à frente, né? Das outras entrevistadas ali, né? E a gente está com várias iniciativas, além desse chat interno, né? Dessa nossa agente, que é a Silvia.
Mas aí vai ter a Silvia interna, vai ter a Silvia para os nossos clientes também conversarem Sim. com ela. No nosso site a gente vai colocar também a Silvia para tirar essas dúvidas e fazer esses atendimentos. São projetos que já estão andando, de agentes que já estão sendo construídos, junto à nossa área de automação, fora a parte de códigos, enfim, a parte mais técnica que está sendo desenvolvida também pela nossa área de automação. Então a gente está escalando isso muito de forma absurda para tentar trazer tecnologia, mas sem tirar as pessoas por trás. Então é realmente trazer o recurso. Vocês entrarem lá, conversarem com a Silveira e falarem, caramba, a Silveira é realmente uma empresa tecnológica. Sim. Porque a gente está correndo para isso. Exatamente. E para solucionar problema, não é para tornar aquilo robotizado. A ideia é realmente solucionar os problemas. E a gente vai tendo e vai melhorando e a tecnologia vem nos ajudando. Legal. E, Karen, não vamos deixar aqui de agradecer a chegada do Denis nessa equipe, né, cara? Que é um cara que é da área de tecnologia, ao mesmo tempo trabalhou muito tempo com folha de pagamento. Sim. Então ele já começou a fazer a diferença aqui dentro da Silveira, lá dentro do departamento pessoal, e com essa visão do Felipe, eles me trouxeram essa proposta no seguinte sentido: cara, eu acho que o que ele faz no departamento pessoal na Folha, ele pode fazer para todos os outros departamentos. A nossa equipe comprou, então tem uma fila de pedidos assim, automatize isso aqui para mim, cria isso aqui para mim, que a gente ainda está numa fase hoje de analisar prioridades, impactos, para que a gente possa classificar ali qual que vai ser o próximo da fila. Então, não só a sua gestão, como a participação efetiva do Denis e todos os outros membros da equipe e todos do comitê, né, cara? Assim, eu acho que todas as nossas áreas, elas realmente compraram a ideia, e eu falo assim, nada mais justo, né? Você que está numa fase fitness aí, nada mais gratificante do que você ser inspirado por resultados. Exatamente. Então, a partir do momento que você vê uma melhoria naquele departamento, dá vontade de fazer mais. Você vê uma melhoria na sua saúde, dá vontade de fazer mais. Você vê uma vitória ali da equipe com prazo atendido ou superado, dá vontade de fazer mais. Então, eu acho que a gente conseguiu aí, principalmente com essa chegada do Denis. O Denis foi tanto engraçado, né? Porque o Denis, ele estava executando algumas atividades dentro de um departamento aqui, que era o departamento pessoal, e ele já tinha essa destreza. Inclusive formação, né? Formação. E ele começou a fazer algumas outras atividades dentro do departamento. Então, alguma automação ali, começou a criar uma página, algumas coisas ali, umas ferramentas que estavam adiantando o trabalho das pessoas. Aí, Felipe, aqui na área de tecnologia, deu uma olhada. Fala, eu acho que é legal esse cara aí fazendo isso para todo mundo. Então, foi quando nasceu a nossa área de automação. E é legal que dedicada a isso, né? Foi tudo se construindo. Então, veio processos, organizamos processos. A área de TI, vamos organizar a área de TI para auxiliar nos processos aqui, junto aos sistemas e tudo mais, a infraestrutura. Veio a automação e a IA em conjunto. E agora, esse conjunto de atividades está dando super certo, porque um conversa com a outra e a gente está no mesmo ambiente. A comunicação flui muito fácil. Sim, ótimo. Vamos desenvolver isso. Não, fala, Denis. Tanto que a gente fez um mural hoje, né? Nós temos o nosso mural lá dos projetos em andamento, porque como são 2, 3 áreas ali falando, às vezes, coisas em paralelo ali, a gente se organiza com as demandas e os projetos estão ali na nossa parede. Bem... Legal, cara. Parabéns para você e para toda a equipe aí. Filipão, o tempo voa, né? O tempo voa, o bate-papo voa mesmo. Sério? E eu acho que assim, realmente esse assunto ele tende a aumentar a produtividade, a dar muita lucratividade. Então realmente o que eu falo assim, o resultado inspira. E eu acredito que a gente quer também passar um pouquinho dessa visão para os empresários. E eu queria que você deixasse aí alguma dica, alguma ideia aí para que esses empresários tenham ganhos reais. Com automação, com IA. Então deixa um recado para que eles se inspirem aí no que vem acontecendo com a gente, que realmente ainda é o começo, né, Filipão? A gente tem tanta coisa para fazer quanto a isso, mas bom a gente ser aí avaliado entre uma mentoria ali, entre uma das empresas que
que até o momento mais fez, e a gente tem muito orgulho disso, até pela equipe aí que você coordena e todo esse projeto que você gerencia. Mas, cara, dá uma dica aí para esses empresários aí não se acomodarem e encararem o desafio. Vamos lá, eu gosto muito de falar de dados, né? Então você é empresário, você quer melhorar a sua produtividade em até 30%, 40%, faz a implantação de um agente de IA, uma IA, uma automação. Você quer reduzir retrabalho em até 75%, faz uma implementação de uma automação bem feita, uma IA, utiliza, porque esses recursos vão reduzir muito o custo que você tem de retrabalho. E também o ganho de tempo, que eu acho que dentre tudo isso, você ganhar tempo para a sua equipe, você ganhar tempo para você, empresário, ganhar qualidade de vida, esse acho que é o maior resultado que a inteligência artificial e a automação pode trazer. Então você vai ter ganho de tempo. Quanto que é uma hora aqui do Fábio conversando comigo? Quanto que é uma hora sua, empresário, às vezes decidindo ali, tomando algumas ações, decisões que poderiam ser feitas por uma automação ou uma inteligência artificial, dentro da sua reunião que você está organizando lá junto à sua equipe, com uma reunião, uma explosão de ideias, um brainstorm. Se você não está utilizando a IA, você está perdendo tempo, porque a IA ela pode otimizar muito o seu tempo. Então é isso, acho que o maior ganho para todo empresário que está ouvindo aqui é o tempo. Então utilize a IA, utilize muito de automação e faça essa organização dentro da sua empresa, que vai ser muito produtiva. Cara, legal. E outra, tem coisas que a gente está vendo aí e fazem muito sentido, mas acreditem, né? O Clone não é só aquela novela antiga da Globo lá. Vem Hoje, aí. Vem aí os clones dos empresários, né? Isso já é realidade. E muitas vezes as empresas elas têm o clone de cada gestor, de cada membro, para pensar na questão cultural, pensar na condução de atendimentos comerciais ou de atendimento com qualidade, e a equipe usar ainda com mais frequência o clone do que o próprio empresário. Então, acreditem se quiser, né? As pessoas estão se clonando aí dentro da empresa para que ganhem treinamento, ganhem performance, ganhem autenticidade e cultura. Então, eu acho que assim, são coisas surreais que estão acontecendo e todas muito bem explicadas, né, Felipe? Muito bem construídas. Hoje a gente já utiliza, né, principalmente do conhecimento do Fábio, essas conversas que nós estamos tendo aqui, hoje a gente está alimentando um agente para que ele pense, né, como o Fábio, para a gente conseguir criar novos conteúdos, trazer novas ideias aí, tanto para publicar dentro do Instagram ou no LinkedIn. Então, algumas ideias vêm do Fábio, mas de quem? Clone. Mas ele pensa como, ele vai ter a cultura implementada. Então, imagina, é uma inteligência artificial com 20, 30, 40 podcasts assim como esse, o como ele fala, quais os assuntos. Então, a tecnologia, eu acho que hoje o céu é o limite, né? Então, exatamente. É assustador, mas abraça, não, né? É muito abraça bom. E confia. É muito bom. Utilizem, tem que usar. Exatamente. Se não estiver utilizando, vai ficar para trás. Filipão, obrigado. Tamo junto, hein? Pode contar sempre. Um abraço pra você, gente. Tamo junto, pode contar.